tarde, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão da tarde de hoje, ela vai partir aqui do livro de Números 11:5, aonde fala e iremos refletir acerca da murmuração do povo que estava sendo guiado por Moisés. O povo que foi liberto, mas que mesmo assim reclamavam a todo tempo, mesmo o maná caindo do céu, as codornizes, eles reclamavam e sentiam falta, ao menos das cebolas que restavam na panela de Faraó. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus venha nos tomar e nos tocar, e que nós venhamos entender e compreender que devemos deixar de sermos escravos, porque fomos libertos por Cristo lá na cruz do Calvário, que estamos seguindo diante com o Senhor Deus, e não devemos nos lembrar do nosso passado, do nosso pecado e do mundo que outrora nós vivemos, assim como aconteceu com o filho pródigo, mas devemos olhar para frente, para o alto e seguirmos a Jesus Cristo e não murmurarmos. O texto sagrado nos diz no livro de Números 11:5, o povo na murmuração. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Amado, aquele povo ali foi liberto através da promessa que Deus havia feito a Moisés. E haviam seguido ali a Moisés caminhando no deserto, e era para ser uma passagem, uma travessia curta, mas por conta da murmuração, eles ficaram mais de 40 anos. E assim somos nós, que não acreditamos na promessa de Deus e murmuramos. O milagre vem do céu. Ali eles estavam, gente, a coluna de fogo que seguia de noite e de dia. Eles tinham ali o Espírito Santo guiando-os, mas eles reclamavam porque o deserto era escuro, mas tinha a coluna de fogo, e de dia uma outra coluna para protegê-los do sol. Mesmo assim eles reclamavam, e Moisés clamou, e veio a codorniz e o maná do céu. Amados, eles comiam do maná, e mesmo assim eles reclamavam. E assim somos nós, que acabamos reclamando, porque não temos paciência de esperar no Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não devemos nos desviar da presença de Deus e nem com murmurações, amados. Porque ali eles eram escravos no Egito e eles foram libertos. Eles estavam a caminho da terra prometida, mas pela murmuração acabaram sofrendo e padecendo. Mesmo eles vendo o mar se abrindo, eles reclamavam e duvidavam, e por isso não entraram na terra prometida. Muitos cristãos não entram na terra prometida, não experimentam, não comem do bom, do melhor dessa terra, não gozam do paraíso, porque reclamam, porque murmuram, porque duvidam. Aquele povo seguiu Moisés, mas no meio do caminho começaram a duvidar, a murmurar, sentiram saudade da escravidão. Muitas vezes somos libertos da bebida, do cigarro, do nervosismo, do mundo de pecado, mas no caminho nós retrocedemos, sentimos saudade do tempo de escravidão, porque o escravo naquela época ele apanhava sim, mas ele era movido a chibatas, porque só na chibata ele conseguia seguir adiante, cumprir com o seu trabalho. E assim somos nós. Às vezes nós precisamos levar chibatadas, meu Deus, chibatadas, pressão, até uma prova, para poder olharmos para frente e confiarmos no Senhor Jesus Cristo. E muitos pensam em voltar para o Egito. Amado, se você saiu do Egito, foi pela vontade de Deus e não de Faraó. Faraó só foi um instrumento nas mãos de Moisés, por intermédio de Deus, para sermos livres e libertos. Amado, não olhe para trás. Não devemos voltar ao Egito. O Egito é um lugar de pecado, assim como Lodebar, aquele lugar de esquecimento onde muitos eram levados e deixados lá esquecidos. Amados, você saiu do Egito a partir do momento que você foi liberto pelo Espírito Santo de Deus. Então não volte para trás. Não queira conhecer ou voltar às práticas do pecado. Vá para diante. Vá diante da terra prometida, a terra que o Senhor Deus prometeu para cada um de nós. A presença de Deus, ela é maravilhosa.
Ô Senhor Jesus Cristo. E aqui fala, amados, nós não devemos sermos escravos do pecado. A Bíblia diz: resisti, pois, ao diabo e ele fugirá de vós, no livro de Tiago 4:7. Amado, deixe de ser escravo. Aleluia. Amado, nós temos que ser servo do Senhor Jesus Cristo. O livro de 1 Coríntios, desculpa, amados, 1 Coríntios 7, do 21 ao 23 diz: foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Cristo te libertou. Aleluia. Cristo te deu a liberdade. Não aceite os pratos de Satanás. E no versículo 22 ele diz: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Aleluia. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Seja escravo de Cristo, mas não seja escravo de Satanás. Abandone Satanás. Amado, não sinta a saudade da cebola, do restante da panela de Faraó, porque Deus tem o melhor. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Não se contente com as bolotas dos porcos, assim como ali aconteceu com o filho pródigo, que naquele momento que ele estava passando fome e necessidade, ele se sujeitou a comer bolotas de porcos. No versículo 23, vocês foram comprados por alto preço. Aleluia. Não se torne escravo de homem. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele pagou alto preço por você, amado. Eu creio, Jesus. Oh, Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue verteu, foi por você, para que você deixasse de ser escravo. A escravidão não é de Deus. A palavra de Deus diz em João 8:22: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade liberta, Cristo liberta. Oh Deus glorioso, Deus santo, porque Deus diz em Atos 17:30, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Aleluia. Mas hoje nós conhecemos a palavra de Deus, e se continuarmos pecando, conhecendo a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo o matará, o fulminará espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado nos afasta de Deus. Amado, não volte para o Egito, não volte para o Egito, não volte para o Egito, siga adiante, caminhe com Cristo, porque Ele tem o melhor para você, o melhor, o melhor. A Bíblia diz que eis que bato a porta, e se você abrir a porta, entrarei, sentarei e cearei contigo. Aleluia. Ele quer o melhor. A mesa do Senhor é farta, não tem restos, não tem restos, como estava ali na mesa de Faraó. Aleluia. Siga adiante. Nós devemos, amado, experimentar o que é perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Jesus. Amados, o homem é escravo daquilo que o domina. Assim como eu falei, o escravo ele só funciona na chibata, e às vezes isso ocorre com a gente. Às vezes, para nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos levar uma chibatada nas costas para irmos adiante, mas nós não precisamos disso. Nós precisamos somente de nos lembrarmos do preço que Aleluia. O Senhor Jesus Cristo pagou ali na cruz do Calvário, como diz no livro de 1 Coríntios 7:23. Vocês foram comprados por alto preço, Aleluia, pelo sangue de Cristo. Aleluia. Não se torne escravo de homens, amado. Glória a Deus. O que te escraviza? O que te faz voltar para o deserto? Deus, aleluia. É o vício da bebida. Poderoso é o Deus, vício do aleluia. Cigarro. É o homossexualismo. É o mundo de pecado, Deus, de prostituição, de roubo. Deus fiel. Jesus te libertou. Deus te libertou, Espírito Santo. Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele foi, mas Ele deixou o Consolador. Aleluia. E se você foi liberto uma vez, você não será liberto novamente. Glória Jesus ali na cruz Deus, do Calvário, aleluia. Ele levou todos os nossos pecados e mazela. Deus, aleluia. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce, aleluia, e água salgada. Deus, você não pode estar na igreja louvando, adorando, sapateando e falando em línguas, aleluia. E na sua casa você dá vazão ao pecado. Aleluia. Amado, saia da zona de conforto, saia da cabana, deixe o pecado e ele fugirá aleluia. De vós. Aleluia. Que nós venhamos entrar no nosso íntimo e louvar e clamar, pedir socorro ao Senhor Deus. Eu sei que o vício, o pecado, ele parece ser mais forte. Assim como naquela peleja entre Davi e Golias. Quem é o teu gigante? O teu gigante ele não é nada, ele é pequeno, ele é uma formiga diante do Senhor teu Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O cigarro não é maior do que Deus, o homossexualismo não é maior do que Deus. A bebida, nada é maior do que o seu Deus.
peça socorro, clame ao Senhor, leia os livros os cantares de Salomão, Aleluia. todos, do primeiro ao último. Davi ali, ele sempre pedia socorro, ele orava, ele pedia força ao Senhor. Aleluia. Deus. Então peça força a Deus. Se você sozinho não pode vencer esse vício, Aleluia, esse espinho na Jesus. carne, Aleluia. com Jesus você consegue. A partir do momento que você se lembrar do que ele fez na cruz do Calvário, eu duvido que você não conseguirá vencer o pecado. Amado, o pecado, ele causa morte. É verdade. Ele te afasta do Espírito Santo. O pecado, ele é bonito, ele é gostoso, mas ele é momentâneo, ele é prazeroso. A Bíblia diz que nós devemos nos afastarmos da aparência Verdade, do mal. Jesus. O que é a aparência do mal? Se você fuma, Aleluia, o Jesus. café te faz fumar, te faz lembrar. Então você Aleluia. abandona, não faça mais o café. Se você visitar um amigo, te faz pecar, voltar às práticas do Aleluia, homossexualismo, fuja daquele endereço, desvie-se daquele endereço. Aonde te faz lembrar do pecado do Egito, não vá para o Egito, vá para a frente. Aleluia. Não olhe para trás, não se transforme em uma estátua de sal, como aconteceu na Bíblia. Mas olhe para a frente, porque quando a gente volta para trás, o Espírito Santo de Deus sai e Satanás volta com 7 vezes mais demônios poderosos. É Jesus. Oh, aleluia. Romanos 6:22 diz: contudo agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes como fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amado, você foi liberto. Hoje você é servo, escravo de Cristo. E você terá a vida eterna. No livro de Filemão 1,16 diz: não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor que escravo, Aleluia. como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, como cristão. Somos cristãos, somos filhos de Deus, e nenhuma condenação mais há para quem Aleluia, está em Jesus. Cristo Jesus. O pecado não tem poder sobre você, ele só tem poder quando você dá brecha. Porque a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo de Deus, anda ao nosso redor, Aleluia. nos guardando e nos protegendo. Mas Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ao nosso derredor, procurando somente uma brecha para entrar e fazer festa, fazer desgraça. Qual é a brecha que você tem dado para Satanás? É Jesus. Qual é a brecha? Qual é o espaço? Porque assim ele entra. Não importa o seu problema, seja ele físico ou espiritual, Aleluia. um vício, um mau pensamento. Amado, devemos ter a temperança. Eu sei que é difícil às vezes nós nos mantermos fiéis na nossa casa por algumas situações, um desentendimento, um nervoso. Devemos ter os dons do Espírito Santo e um deles é a mansidão. Eu sei que é difícil, mas devemos entrar no nosso quarto e orar: Senhor, dá-me mansidão. Aleluia. Coloca as palavras certas nos meus lábios para usar com os meus. Que o nervoso, às vezes Satanás, ele apresenta situações para te tirar do foco, para te tirar do controle, para que você venha explodir. Como aconteceu com Pedro. Pedro era um homem estourado, nervoso, mas que nós venhamos ser como Davi. Devemos ter o Aleluia, coração Jesus. segundo o coração do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, do próprio Deus. E quando vier a adversidade, o nervosismo, venhamos ser calmos. Porque é na hora da tribulação, é na hora das brechas que nós damos que se conhece o verdadeiro cristão. É Jesus. Fecha um cristão carnal no trânsito, pisa no pé do cristão, maltrata ele, fala não, e você conhecerá o verdadeiro cristão, o carnal. Que nós não venhamos ser cristão carnal, e não venhamos ser somente cristãos que colocam uma capa de crente, um uniforme de crente, como em muitas igrejas, e lá é uma coisa, mas quando saem da igreja, a sua vida não condiz com aquilo que ele prega, que ele ouve e que é ministrado no culto. Aleluia. Porque a transformação
lembrando de uma reflexão da Bispa Solange Brant, a transformação ela não é de fora para dentro, Aleluia. como muitas igrejas pregam. Eu não usava um birote, agora eu uso. Eu não usava terno, agora eu vou usar. E eu sou crente, eu sou cristão, mas as suas atitudes não condiz com a palavra de Deus. Aleluia. Na época de Jesus, ele usava vestido. Não era calça, não era terno, não era gravata, Deus. porque isso não existia naquela época. Que nós venhamos nos atentarmos à nossa cultura, do nosso país, do nosso povo. Porque ser cristão não é usar uma roupa, não é usar um cabelo, uma roupa diferente. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, roupa, carne não subirá, mas é o teu espírito, é a tua alma. E se você estiver em pecado, você não vai subir, não vai subir. Vai ficar no inferno com Satanás e os teus anjos. Porque não adianta você orar, jejuar e não vigiar. Porque naquele dia o Senhor Jesus Cristo olhará para você e falará: aparta-te de mim, aparta-te, porque eu não te conheço. É verdade. Amado, que venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Venhamos ser como Cristo, sedes imitadores de Cristo. Paulo dizia que sejamos imitadores de Cristo. Eu não vi Cristo alguma vez falando palavrão, nervoso. Aí você pode me indagar, mas ele saiu chutando e derrubando tudo ali na porta do templo. Por quê? Porque estavam fazendo comércio, brincando com as coisas de Deus. E ali ele não estava nervoso e irado, ele simplesmente os expulsou. Mas Jesus não pecou, ele foi limpo, ele foi íntegro, e ele chegou na cruz do Calvário, mesmo com a ajuda de Simão Cirineu, mas ele não blasfemou, ele não pecou. Ele disse: se possível de mim, passa esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E assim foi feito. Ele morreu por mim e por vocês. Amados, eu vou insistir de novo em 1 Coríntios, ali no versículo 23, 1 Coríntios 7. Vocês foram comprados por alto preço. Aleluia. Não se torne escravos de homem. Não se torne escravo de homens. Não se torne escravo de homens. Você foi comprado pelo Rei dos Reis. Amado, não seja escravo. Não sinta a falta do Egito e nem do resto que sobrava na panela. Satanás, ele tem o resto. Ele tem as migalhas, as bolotas, mas o Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Aleluia. E uma mesa farta. Uma mesa farta. Glória a Deus. Oh Deus. Amados, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E é você e Deus no seu íntimo. E fale para Deus o que te escraviza, o que te aprisiona, o que te faz voltar para o Egito. Amado, a Bíblia é clara no livro de, se eu não me engano, 1 Coríntios, que ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando nós nos examinamos, nós sabemos aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que nos afasta de Deus, o próprio Espírito Santo testifica e ele mostra. Ele não te acusa, mas ele te mostra. Mas o diabo, ele te acusa, ele é o acusador. Amados, não devemos brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Tem crentes dentro da igreja brincando de ser crente, estão com roupa de crente, falam igual crente, mas não se comportam como cristãos. Senhor Deus, ali na história de Pedro, antes da crucificação, Satanás lançou, eu posso conjecturar assim, que quando o galo cantasse, ele iria trair a Jesus Cristo. E Pedro não ficou preocupado com que ele queria. O maior desejo de Pedro era ser parecido com Cristo. E o que ele fez? Ele se apegou ao galo. E quando o galo cantou, ele o traiu. Satanás coloca o galo ao teu lado, ele só está esperando uma oportunidade para cantar. E quando ele cantar, aí você vai trair, você vai cair no pecado. Amado, esqueça o galo, se apegue em Jesus. Pedro, o que ele mais queria era ser parecido com Cristo, e naquele momento ele esqueceu e ele se preocupou com o galo. Amado, pegue esse galo, enforque-o, degole-o, mate-o e lance-o fora, porque enquanto você continuar com esse galo para cima e para baixo, ele certamente no momento oportuno ele vai cantar. E quando aquele galo cantou, Pedro, que queria ser igual a Cristo, ele o negou. Não negue a Cristo. E eu posso te dizer com toda a segurança que o Espírito Santo manda te dizer: quando você peca, quando você retrocede, quando você vai para o seu cantinho e peca, o homem não está vendo, mas o Senhor está vendo, e você está traindo a Cristo. Não seja Pedro, mate esse galo.
Porque enquanto o galo estiver vivo, que é o teu pecado, a escravidão. Pedro foi escravo daquele galo. E ele foi escravo porque ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. Não se preocupe com o galo. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. E no que ele fez naquela cruz do Calvário, ele te comprou com sangue. O sangue do Cordeiro. Muitos duvidaram. Não duvide, não seja como Tomé. Ele morreu, ele foi crucificado por mim e por você. Amado, existem coisas que Deus não vai fazer, que Jesus, que o Espírito Santo não vai fazer. É você e Deus. Aleluia. Porque quando você pede para Ele te libertar desse mal, você está duvidando e rejeitando o sacrifício que Ele fez na cruz. Ele já morreu por você. Você tem que tomar posse. Tome posse da vitória. Não Aleluia. Peça para Ele te curar e te libertar, porque Ele não vai. Ele não vai descer a terra para te curar. Ele já morreu. Jesus manda te dizer: filho, eu morri na cruz do Calvário. Eu não vou morrer novamente, eu ressuscitei. Que você venha ressuscitar como eu ressuscitei. Ressuscita desse mundo de pecado, de lamaçal, e receba Cristo, a vida eterna, para que você venha estar sentado com Cristo no dia do arrebatamento. Amado, você já parou para refletir como será triste no dia do juízo final? Quando ele virá como um ladrão e todos à sua volta desaparecer e você ficar e se perguntar, assim como foi mostrado na novela o Apocalipse na Rede Record. Eu tenho certeza que será daquela forma. E você ficar e você vai indagar Cristo. Eu orei, eu jejuei, eu orava 2, 3 horas. Mas aí o Espírito Santo vai te mostrar e Satanás vai te acusar. Lembra-se daquele dia que você saiu para pecar? Meu Deus. Lembra daquela fornicação? Daquele pecado do homossexualismo? Que você fumou, que você bebeu, que você roubou, que você mentiu? E você será lançado junto com Satanás. Jesus. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua própria salvação? Amado, às vezes nós pensamos, imaginamos, isso não vai acontecer. Mas vai. Não seja covarde. Não seja como aquele povo lá no deserto, que quando Moisés subiu lá em cima para poder, junto com clamar a Deus para abrir o mar vermelho, as pessoas ali não se preocuparam com Moisés. Falaram: eu vou me salvar. Seguiram adiante. Muitos poderiam ter subido para ajudar Moisés, mas ninguém subiu. Ele foi só, porque o povo estava preocupado somente com eles, com o umbigo deles. Amado, que nós não venhamos se preocupar somente conosco. Vamos ajudar a carregar a cruz de Cristo, assim como Simão Cirineu. Vamos nos ajudar, porque diz a Bíblia que o cordão de 3 dobras, ele é melhor, ele não se rompe. Não passe, amado. Moisés está lá em cima. O mar está aberto. Não vá sozinho. Evangelize, leve o irmão com você. Não se preocupe só com você. O povo ali não estava preocupado se Moisés ia passar ou não. Estava preocupado com o umbigo deles. Muitos de nós somos egoístas, mesquinhos, falsos, mentirosos, porque pregamos uma coisa, mas não vivemos. O pregador não é aquele que sobe no altar e fala de Cristo. É aquele que fala de Cristo para o teu familiar, para aquele homem que está caído na rua. Porque pode ser representado por Jesus Cristo, aquele mendigo, e a gente passa e não quer ficar junto. O cheiro é horroroso, mas Jesus era pastor de ovelhas, ele tinha cheiro de ovelha, ele era simples e humilde. Nós não devemos somente nos importar com a pessoa bonita ou que está de terno e de gravata, mas o mendigo também, que nós fugimos. Eu posso te dizer que isso aconteceu comigo ontem. Eu estava com muita fome, voltando de Extrema, de uma viagem na casa de uma bispa abençoada, e eu comendo aquela pizza e pedindo a Deus para que nenhum mendigo me abordasse. Nós somos hipócritas, nós somos mentirosos muitas vezes, porque nós não queremos nos aproximar daquilo que é excluso pela sociedade. E amados, eu passei do lado de um mendigo e ele nem abriu o olho e não me abordou. Nós somos egoístas, mesquinhos. Amados, que nós não venhamos ser mesquinhos, mas venhamos ter o dom da fraternidade, do amor e da benignidade. Porque possa ser que me pedissem aquela pizza e eu não desse, mas o Espírito Santo diz que nós temos que ajudar os nossos irmãos, segurar na mão dele e caminhar com ele. Que nós venhamos pedir o amor,
O amor. Aleluia, Jesus. Eu sinto que está faltando amor no nosso meio. Eu sinto o Espírito Santo entristecido. Amado, quando nós nos fechamos na nossa cabana, no nosso mundo de pecado, eu vejo Satanás rindo e batendo palma, e eu vejo o Espírito Santo entristecido e chorando. Eu posso ouvir o choro de Jesus Cristo, do Espírito Santo, entristecido com a tua igreja, porque o pecado não está lá fora, está dentro da igreja. Deus, é. Dentro da igreja, nós pecamos dentro da igreja, e o Senhor vem para fazer uma limpeza, para separar o joio do trigo. Porque quem está lá fora já está na mão de Satanás. Como que nós vamos colocar a máscara de oxigênio em quem está lá fora se a gente não coloca na gente? Como que eu vou salvar aquele que está no pecado se eu continuo no pecado? Meu Amado, Deus. cuide de você primeiro e deixe de ser escravo, porque certamente se você cuidar de você, você ajudará o outro e deixará de ser escravo e fugirá da aparência do mal, fugirá do Egito. Amado, eu insisto, não volte para o Egito. O Egito não tem nada de bom. O Senhor Deus está te provendo, está te abençoando. O maná está caindo do céu, codornizes caindo do céu, e você querendo voltar para comer o resto de Satanás. Amados, para finalizar, vamos ler Pedro 2,16. Considerando que sois livres, somos livres. Aleluia. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Muitas vezes usamos a liberdade porque fomos curados, salvos e libertos, e às vezes nos acomodamos e saímos para o pecado. Mas viveis como servos de Deus e não mais como servos escravos de Satanás. Seja livre, seja liberto. Quando você for livre e você for liberto, você não sentirá mais saudade de Egito. Você não voltará mais para o Aleluia, Egito. verdade. Você sim voltará no Egito para buscar aqueles que estão sofrendo, mas não como forma de saudade. Esqueça Egito. O Egito ficou para trás. Vamos para a Nova Jerusalém. Aleluia. Com Cristo. Moisés morreu, mas Cristo está vivo, então vamos seguir a Cristo. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, que nessa tarde o Senhor venha nos dar força para nos livrarmos do pecado, porque eu sei que muitas coisas nós não conseguimos fazer sozinho, precisamos da tua ajuda, mas eu não vou pedir para o Senhor me libertar e me curar, porque o Senhor já fez. Eu peço, a nossa oração tem que ser essa: Senhor, dá-me força e me ajude a vencer o mal. Você tem que chegar para Satanás e falar: a tua palavra diz, Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu quero ter essa força, essa intrepidez, porque eu quero resistir. Ele não terá mais poder sobre a minha vida. Quando você for pecar, beber, quando você for fumar, abra a Bíblia, ore para Cristo, leia lá no livro de Tiago 4,7. A Bíblia me garante: se eu resistir você, Satanás, você tem que fugir. Você tem que fugir. Você tem que fugir. E ele fugirá de vós. E o Espírito Santo não chorará mais, não se entristecerá. Ele sorrirá e Satanás será lançado ao mais profundo abismo das trevas. Aleluia. Porque ultimamente, quando o pecado vem, nós damos mais crédito para o pedido de Satanás. Satanás bate no teu ombro e fala: eu quero me alimentar. E você corre para alimentá-lo. E o Espírito Santo se entristece. Senhor, dá-me força. E que nós venhamos ser cheios da tua presença, do teu Espírito Santo, e que nós venhamos deixar de sermos escravos, que nós não precisemos fazer como aconteceu com Adão e Eva lá no início da criação, que eles conheceram do pecado, porque Satanás apresentou o prato e os dois caíram. O culpado não foi Satanás, foram eles. O culpado somos nós, porque Satanás apresenta o prato, mas ele não nos obriga. Nós temos a escolha de resistir ou não resistir. Se você resiste, ele foge. Se você não resiste, ele te domina. E naquele momento, Adão e Eva se escondeu, porque a presença de Deus estava ali, a arca da aliança. E quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Amado, o que te faz se esconder da presença de Deus? O pecado. Então abandone-o, deixe de ser escravo. Nesse momento, grilhões, correntes se quebram no mundo espiritual. Aleluia. Eu posso ouvir o barulho dos grilhões, das correntes se quebrando. Aleluia. E que quando a presença de Deus vier sobre nós, nós não precisemos nos esconder, não precisemos sentir vontade e saudade do Egito, mas somente da presença de Deus. Peça para que a presença de Deus esteja dentro de ti.
da arca da aliança, da arca do Senhor Deus. E seja livre, e seja liberto, você, tua casa e a tua família. Essa foi a nossa reflexão da tarde de hoje. Que o Espírito Santo te guarde, te proteja e te livre. E para finalizar, eu vou recordar mais uma vez o livro de 1 Coríntios 7, 21, no versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Sejam livres. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus.